Se você tá vendo esse vídeo no YouTube, não se esqueça de curtir, de se inscrever e deixar um comentário aí pra fortalecer a gente. Demorou? Tamo juntão. Vamos. Então vamos ver de Dandadan agora. Esse vídeo é... Só um instante. É o vídeo Yume, provavelmente, né? O vídeo Yume é as gírias que a Momo de Dandadan usa, japonês com anime. Vamos lá. Todo personagem de anime tem um estilo de fala que combina com a sua personalidade, por mais que isso acabe se perdendo na hora de traduzir. E hoje a gente vai ver como a Momo fala, porque né, eu ainda tenho que aproveitar as últimas gotas do hype de Dandadan que tem dado tantas alegrias pra esse canal. Gyaru! Pera aí, eu vou botar na velocidade normal porque isso aqui vai ser complicado de explicar pra As vocês. últimas gotas do hype de Dandadan que tem dado tantas alegrias pra esse canal. Como eu já tinha dado uma comentada no vídeo das curiosidades, o jeito da Momo falar é bem informal e repleto de gírias. Sim. E essa frase de agora já deixa claro o principal motivo disso, que é que ela é uma gyaru, que são garotas que fazem parte de uma subcultura japonesa com um estilo bastante extravagante e até meio rebelde. Geralmente elas usam roupas curtas, passam bastante maquiagem, descoloram o cabelo e em alguns casos mais extremos, como das Yamambas, passam por processos de bronzeamento artificial bem intensos, igual uma das amigas da Momo. E esse estilo também reflete na forma de falar, tornando elas provavelmente as garotas que mais utilizam gírias no Japão. Na frase que a Momo falou há pouco, Taifuku Kinai to Tensho wa ganai-jan, a gente Kitaifu Kinaito Tenshon Ganai-jan. já consegue ver um Eu não gosto de quem fala isso aqui, jan, jan. É bem coisa de menina japonesa mesmo. Kanai-jan. pouco disso. Em português seria algo como não dá pra animar sem vestir o que quer. Taifuku Kinaito Tenshon. Vamos lá. A tradução tá errada? Não. Só que, entendam, aqui está sendo usado tension, que é tensão, literalmente, né? Kitaifuku Kinaito Tenshon, Aganai-jan. Não dá, você não... O que ela quer dizer aqui é que ela não consegue se expressar da maneira correta sem ela estar vestida com a roupa que ela quer, tá? Isso é muito comum no Japão, formas de você se expressar utilizando roupas. Por quê? Porque no Japão as pessoas têm uma forma muito particular de se relacionar umas com as outras, tá? É por isso que em japonês nós temos os tempos verbais polidos. Por quê? Porque dependendo da forma como você fala, as pessoas vão te julgar ou não. Você passa uma personalidade X ou Y. Isso também fica claro nos pronomes. Dependendo do pronome que você utiliza, você está literalmente mostrando qual é a sua personalidade. Seja ela boa ou ruim. E foi por isso que eu já cansei de falar que o uso de pronomes em japonês, ele é social? Sim. Mas ele denota gênero? Não. Tá? Ele denota personalidade, não necessariamente gênero. Pode denotar gênero? Pode. É em 100% dos casos? Não. Entendeu? E esse é mais um exemplo disso, tá? Isso daqui é literalmente não é bem uma expressão idiomática, mas é uma gíria, né? Uma slang do que ela quer dizer, tá? Não é? Começando por esse jan no final, ele é uma gíria que vem de janai, que significa não é, e que a Momo usa É só uma contração. Jan. praticamente o tempo todo. Também tem esse tenshon aganai, que literalmente a gente traduziria como a atenção não sobe, mas a ideia é que algo não te dá ânimo, não te deixa hypado. E na versão mais normal dessa expressão, a gente teria um tenshon ga agaranai, mas ela omite a partícula ga e transforma o agaranai em aganai. E a transformação do ra e também do ru nesse som de n é o que a gente vai ver bastante no japonês informal. Exatamente. E aqui a gente tem a mesma transformação. Esse kiren, que significa ficar bravo ou surtar, teoricamente seria dito kireru, mas o som do ru também virou apenas um som de N. E o próprio kireru ele já seria considerado uma gíria, na verdade. E outra coisa que aparece bastante na linguagem informal é esse shirane. Na verdade, mais especificamente O Luffy fala isso aqui o tempo todo. Shirane, não sei. o fato de shiranai ter virado shirane, com essa transformação do som de A em E. Mas esse é um jeito de falar que é Luiu considerado 777 mandou R$ 2. Roberto, depois do vídeo dos pais, se poderia ver o meu? É uma ordem, eu verei. Pagou, eu vejo. meio bruto ou grosseiro. E no geral, mulheres vão preferir não se comunicar assim. É bem o tipo de expressão que a gente vê personagens tipo Luffy usando o tempo todo. E isso também vale pra esse Nai em Uchi ni Kirenna. Ele serve pra passar a frase pra imperativa negativa, servindo pra você falar pra alguém não fazer algo. Nesse caso, não surtar. E apesar de parecer uma frase bem comum na hora que a gente traduz pro português, ela acaba soando meio rude em japonês. Mas apesar de
Como eu falei, esse tipo de construção não ser exatamente comum entre as mulheres, como a cultura ghetto foi sempre ligada a um estilo mais delinquente, é bem comum que a gente veja essas personagens usando esse tipo de expressão. E no caso da Momo em especial, ela parece ter dado isso daí da sua avó, na verdade, que é uma personagem um tanto quanto boca suja. Um tanto não, bem boca suja. Tanto a Momo quanto a avó dela são bem boca sujas. Elas não usam o verbo polido para os tempos verbais polidos para falarem uma com a outra e com as outras pessoas. Aqui a gente teve bastante coisa. Primeiro que todos os pontos que a gente tinha olhado na frase passada também estão aqui. Primeiro, o Ine, na verdade seria Inai em um japonês mais correto, tendo de novo aquela mudança do som de Ai para E. E essa palavra significa não existe. No caso a parte da Karatomo da Chinen, É só a forma de falar negativa, tá? eu literalmente seria algo como é por isso que amigos não existem, mas o significado é por isso que você não tem amigos. Nesse Hanashikaken, Inai, não tem. Essa é a tradução correta, tá? mais uma vez tem aquilo do Uru virar o som de N. Então aí é o verbo Hanashikakeru, que é simplesmente puxar a conversa. E de novo a gente tem um na no final passando pro imperativo negativo. Mas fora esses pontos que já são conhecidos, a gente ainda tem duas gírias que devem estar entre as mais faladas do japonês. Então, Kaunóricos, eu não faço vídeos falando especificamente de japonês, eu faço sempre dentro do contexto de One Piece, que é a obra que eu mais conheço, né? Eu mostro isso nas correlações e nas referências dos nomes dos capítulos, de como os personagens falam, dos pronomes, etc, para explicar as coisas. Não é muito diferente do que o Yume faz aqui, só que ele vai muito ao fundo do que elas estão falando, entendeu? Por quê? Porque isso denota exatamente a personalidade dos personagens. E One Piece não é especificamente assim. Alguns personagens podem falar de uma maneira mais formal ou de uma maneira mais informal, dependendo da situação, tá? One Piece não é como os outros mangás, principalmente não como Dandadan. Por quê? Porque Dandadan é uma série muito atual. Ela usa gírias extremamente atuais, porque ela é feita para um público um pouco mais velho do que o público de One Piece. O público de One Piece, com 100% de certeza, é mais jovem do que o público de Dandadan. Para quem acompanha National Geographic? Estou falando de gente antiga como eu, que ainda curte a série, né? Mas isso daqui é claramente para um público mais adolescente, entendeu? Para alguém que quer começar a aprender japonês, o que você indica começar? Hiragana, katakana? Sim, aprender os alfabetos. Hiragana e katakana e depois aprender alguns kanjis. Pelo menos 100 a 200 kanjis você consegue aprender tranquilamente, né? Você consegue aprender branco, você consegue aprender shiro, aí, hits, ki, os mais usados no dia a dia, né? Dia, lua, o nome dos dias da semana, mês, ano, etc, entendeu? Roberto, por que você acha que o Dory e o Brog não apareceram nesse capítulo na festa? Porque muito provavelmente eles estão com o Frank, ou o Chopper, ou a Robin. A Robin acho que não, porque ela tá com o Sal, né? Mas talvez eles estejam com o Frank ou com o Chopper. Vamos ver. Katakana é usado para palavras estrangeiras, né? Não só para palavras estrangeiras, mas para nomes e para palavras mais comuns do dia a dia. Mas sim, normalmente são para palavras que não são em japonês. Primeiro, esse Uzai, que vem de Urusai e significa barulhento. A gente também traduz como cala a boca, dependendo do Uzai, Urusai, Urusei são formas de cala a boca, né? contexto. Mas principalmente esse Mad, que vem de Mad Mei, a gente pode traduzir Não é Mad, é Madi, mas tudo bem. como realmente, sério, real. Mad. E ele sim a gente vai ver o Mad. tempo todo em personagens que falam de uma forma informal. Um exemplo de personagem que realmente abusa dessa expressão é a Marin, de Sonobusuke Doll. マジうまいマジやっばい Esse Mad? yabai que ela fala no final é tão frequente quanto o próprio Mad. E ele é uma gíria bem interessante porque ela tem basicamente o mesmo funcionamento que os palavrões têm no português. Não por ser uma palavra obscena nem nada do tipo, na verdade o significado original dela é perigoso. Sim, porque dependendo do contexto e a própria energia com que a pessoa fala, ela pode ter tanto um significado extremamente positivo como extremamente negativo. Tipo, se você der like, hypar o vídeo e se inscrever no canal, eu poderia falar yabai para demonstrar minha empolgação com isso. Ao mesmo tempo que, se você não fizer nada disso, eu poderia falar yabai para demonstrar minha frustração. Então, Exatamente. com os palavrões em português, essa aqui é uma palavra bem versátil. E aproveitando a deixa... O que ele tá querendo dizer aqui é, por exemplo, foda, né? Por exemplo, você pode usar... Quando você vê um capítulo de One Piece, você acha muito bom, você fala, porra, isso é muito foda. Ou então, quando alguém chega pra você e fala, pô, eu tô com um problema muito grande na minha vida, aí você responde, foda. Entendeu? Tem esse duplo sentido. Tanto pra uma coisa boa, quando você quer enfatizar que é uma coisa muito boa, ou quando uma coisa muito ruim. Entendeu? É igual a terrific em japonês. Você pode falar terrific, que é uma coisa boa. Você está dizendo que, por exemplo, this breakfast is terrific. Esse café da manhã tá muito bom. Só que se você falar
que uma pessoa é terrível, você também pode usar terrific. Embora não seja muito comum, mas também você pode usar, entendeu? Complicado isso aí, é complicado. As particularidades dos idiomas são muito difíceis. E o problema é que você sempre tenta fazer uma associação com a sua língua nativa. E japonês e português são línguas tão diferentes quanto é possível ser. Elas não têm o mesmo alfabeto, elas não têm a mesma construção, elas não têm a mesma estrutura de tempos verbais, elas não têm a mesma estrutura da composição da frase. Por quê? Porque português é uma língua ativa, sujeito, verbo e predicado, e japonês é uma língua passiva. Tá? Predicado, verbo, predicado, sujeito e... Sujeito... predicado verbo, entendeu? Ou predicado sujeito e verbo, depende da forma, entendeu? Então, é por isso que eu não gosto de adaptações, porque quando você adapta, você literalmente destrói essas coisas, você destrói as referências, você destrói o que o autor quer dizer, você destrói a capacidade do leitor de ir buscar as referências que a gente tanto gosta de fazer nesses vídeos e que vocês sempre me pedem para reagir, entendeu? É por isso que eu não adapto quase nunca quando eu traduzo. Já vamos responder aquela pergunta que talvez você tenha feito agora. Como são os palavrões em japonês? E bom, a verdade é que não a gente não tem palavrões em japonês. Não tem palavrão em japonês. Palavrões em japonês normalmente são feitos... eles falam fuck, mas é uma palavra em inglês, né, que eles ajaponesaram, se é que existe essa expressão. É você usar o tempo verbal ou se referir a alguém de uma maneira extremamente rude, sem usar o polido, entendeu? Então é isso. A língua da japonesa é passiva, não falei isso. Eu não falei isso. Pelo menos não da mesma forma que eles funcionam em português. Então, por exemplo, se a gente pegar a palavra caralho e traduzir para o japonês, a gente fica com algo como tinko. Só que essa palavra Tinko em é japonês pinto. não vai ter nem um pouco da versatilidade Não. que ela tem em português. Não, ela não só tem. tem um significado literal mesmo. Também, por ser uma palavra explícita, ela vai ser evitada na maior parte dos contextos. A própria Momo utiliza a palavra asoko, A gente tem muito mais palavras em português do que em japonês, inclusive, tá? que significa ali ou lá, para falar do pinto do Okarun, ao invés de usar a palavra tinko, mesmo ela sendo uma personagem que utiliza palavras consideradas de baixo calão com uma certa frequência. E nessa aqui a gente Soyaro. consegue observar um pouco. E isso tem. A palavra merda, eu não sei bem se é um palavrão, né? Porque a gente fala tantos palavrão que... Mas sim, kuso, toda vez que vocês escutarem alguém falando kuso, é merda, tá? Ou alguma coisa ruim. Quem fala muito kuso em One Piece, o Sanji, tudo ele fala kuso, tá? Melhor essa boca suja dela. Começando com esse zuri, que é simplesmente uma gíria pra trapaceiro, e esse zo no final faz a afirmação ficar mais forte. Vem de zurui, né? A lista das palavras que acabam deixando a frase com uma impressão meio bruta. E esse kuso yaro, a junção da palavra kuso, que é literalmente merda, e esse yaro, que é um sufixo que a gente usa quando a gente vai xingar um cara. Ele não tem uma tradução exata em... Yaro é você, mas uma forma extremamente pejorativa de falar você, tá? português, mas... Inclusive em One Piece é falado o tempo todo. Yaro domo! Quando um pirata, geralmente o capitão, fala com outros personagens. Por exemplo, o Luffy fala isso em algumas aberturas. Yaro domo! Shikoda! Então, homens, vamos partir. Só que Yaro, Baka Yaro, exatamente, idiota. Ano Yaro, aquele idiota, aquele desgraçado. Baka Yaro, mesma coisa. Esse Yaro é você, tá? Omae. Um desgraçado vai dar pra pegar a ideia. Então, Soyaro você pode entender como um desgraçado de merda. Mas Nem será com o que a pai, Momo pai nunca manja. fala de forma formal? Sim, isso acontece quando ela tá se desculpando com a avó dela. E também acontece mais algumas outras poucas vezes. Mas Poucas. nessas aí nem tanto. 確かにパイセンすごいっす。ここまで若者いじめれる Pai sem é o contrário de senpai, tá? 老人見たことねえっす。マジリスペクト。 Seu, Esse que a exatamente. gente vê no final de cada uma dessas frases é uma Des. contração da palavra des, que serve justamente para deixar a frase mais polida e formal. E em teoria ela seria respeitosa e ao mesmo Magnamite. tempo mais amigável e próxima do que a palavra original. Só que por ser uma gíria, a não ser em contextos de muita intimidade, ela acaba soando meio que como um deboche, e não como uma forma genuína de demonstrar algum respeito. Exatamente. Isso acontece muitas vezes quando você usa sufixos de tratamento em japonês. Por exemplo, quando você quer falar alguém que está num cargo mais elevado que você fala sama. Por exemplo, im-sama. Só que se você quiser fazer um deboche, se você quiser ser sarcástico, você fala... Você fala assim, in-sama não é essas coisas todas, entendeu? Você está usando um sufixo que denota educação, respeito e no nível hierárquico, mas você está construindo a frase de uma maneira debochada. Isso é a mesma coisa que você chamar um garoto chamar um outro garoto de chan. Isso normalmente, se a pessoa não for muito próxima, é uma forma de deboche, entendeu? Como o Yume acha esses insertos, eu não sei. Mas ele faz. Os vídeos são muito bons. Como aconteceu nessas frases aqui da Momo. Inclusive ela também usa a palavra paisen, que vem de senpai, que é o termo que a gente usa para se referir a alguém que é veterano nosso em algo. Então alguém que é um ano mais velho na escola, ou tá há mais tempo em uma empresa. E esse paisen também é uma palavra que vai Não só isso, pode ser simplesmente uma pessoa mais velha do que você. soar como um deboche, se não tiver muita intimidade entre as pessoas. Tá no nível Inclusive, essas hierárquico frases mais lembram elevado, bastante como a tá? Nagatori e as amigas dela se comunicam com o senpai. 意外と楽しいかもしれないっすね。
元先輩 Moto Aqui a gente Senpai. novamente consegue ver esse Su no final e ele novamente não tá sendo Eu não quero ver. Já vou deixar bem claro. Não me mandem vídeo de Shigatsu Akimi no Uso. Eu odeio essa personagem. Essa é uma das piores personagens já criadas na ficção. Eu odeio essa maldita. O que ela fez com o nosso menino não tem perdão. Tá? Pra quem não conhece, o nome desse anime do mangá é Shigatsu Akimi no Uso, ou Your Lie in April, ou A Sua Mentira em Abril. Não me mandem esta porra. Isso aqui me quebrou. Me quebrou. Não me mandem essa porra. Olha o que eu tô falando. exatamente respeitoso. Maldita. Também tem esse Keru, que das que a gente viu dessa expressão Lógico. Magiaro que teve, O menino não só Arima não as fez nada de usadas, errado. Porque elas usam muito essa expressão. E ela é uma gíria Vou muito ver, estranha. eu vou Literalmente, ver. ela é o verbo receber. Mas quando a gente usa como gíria, ela vira Pose. muito engraçado, que hilário. E ainda tem mais dois tipos de gírias que vale a pena a gente dar uma olhada. Primeiro, aquelas que vieram pela comunicação por chat na internet. Peraí. E acho que o maior exemplo disso são as formas de representar as risadas. Da mesma forma que por aqui a gente pode Eu vou usar ver, tanto Milgras, A calma. como RS pra representar o riso, Deixa eu acabar por o lá vídeo. eles utilizam a letra W. Isso porque o W é a abreviação de Warai, que desde muito tempo atrás já era usado entre parênteses pra simbolizar uma risada. E outra que também vai ter o sentido de risadas é a palavra kusa, que literalmente significa grama, mas ganhou esse sentido porque quando alguém achava uma coisa muito engraçada, colocavam vários Ws em sequência e ficava parecendo uma graminha. E Não. O que ele tá falando aqui é isso aqui, ó. Toda vez que vocês verem tá com a camisa do Corinthians, me respeite. Esta é a camisa do Flamengo, da identidade, camisa do Corinthians. Me respeita, rapaz. O que ele tá falando aqui é o seguinte. Toda vez que vocês verem alguém em japonês falando www, a pessoa basicamente quer falar low. Não é essa. É essa aqui. Low. Toda vez... Não. Porra. Toda vez que vocês verem em japonês alguém mandando isso daqui, é a mesma coisa que alguém tá falando low. Ou www. Vocês já devem ter visto eu mandando posts assim quando eu falo em japonês lá no Twitter. Ok? Vamos terminar o vídeo. hoje em dia se tornou super comum usar o kanji de grama. Exatamente, é o pra simbolizar kkkk que você dele. achou algo muito engraçado. E assim como a gente tem no português, no japonês também existem aquelas gírias que aparecem e ficam extremamente populares e depois morrem logo em seguida. Nenhuma das que a Momo usa dá pra gente colocar nesse grupo, mas algumas da Marin sim. Como por exemplo a gente tem a palavra bae, que é uma gíria pra quando uma foto Nossa. fica boa. Que lá pra 2018, Ninguém quando fala a isso, tava mas- começando, realmente era muito usada. Mas hoje em dia parece. Esse é um dos principais problemas de você querer fazer um mangá que retrata situações cotidianas e você criar um personagem que usa gírias do momento em que você tá escrevendo mangá. Por quê? Porque isso, embora no futuro seja uma coisa legal para estudo, para você ver a forma como as pessoas falam, o mangá soa como datado, entendeu? Eu acho que é por isso que Eiichiro Oda não faz isso, tá? Pelo menos não com a maioria dos personagens. Tipo falar o negai com letras normais ao invés do kanji. Exatamente. Fica datado, perfeito. Parece que já caiu em desuso completamente. E uma Mas ao personagem mesmo que acaba tempo é uma mudando forma de bastante você esse tema mostrar de como que gírias as pessoas acabam pensavam mudando naquela é a época e Yuri falavam, né? Makoto de Saiki no Psy-nan, que a propósito é meu anime de comédia favorito, então... pra quem Muito quiser, a engraçado. recomendação tá aí. Mas no caso Saikiksu no Psy não, tá o nome dele. dela é que faz parte da piada ela ser extremamente estereotipada e usar umas expressões meio datadas. いやもしそうならオーラヤバすぎじゃね激ヤバプンプン丸じゃねまだ使うんだいやそれどころじゃねえわ Ainda falam isso? それ初めて聞いた Mas e você? O que você achou do jeito de falar dessas personagens? Como isso soa pra você? Comenta aí e não esquece de deixar o like, hypar o vídeo e se inscrever no canal. A gente tá quase chegando na meta de 15 mil inscritos, então ia ser bem legal bater ela antes do final de janeiro. O Yume ter 15 mil inscritos é um crime. Isso não tem incomodado no meio do vídeo. Muito obrigado a todo mundo que assistiu, em especial aos membros do canal e até mais. Esse é um vídeo... eu vou comentar exatamente isso aqui. Eu sempre dou um like. É inaceitável que um canal que aborda... É um canal que aborda tão profundamente as nuances das obras e dos personagens tenha tão poucos inscritos. Você merece 100k ainda este ano. Sou muito fã. Vou me inscrever agora, curti muito. É isso aí, dê uma moral pro Yume, eu mandei o link aí e é isso, tá?